Eu vou te ensinar a receita de um delicioso pão de forma caseiro integral e depois algumas variedades. Eu testei várias receitas do livro, mas essa de pão ultra rápido é que eu adaptei e faço várias receitas baseadas na dele. Vamos a algumas observações. Primeiro, eu uso um copo do líquido e mais 1/8. Esse líquido pode ser água, pode ser soro de leite, se você fizer o requeijão que eu já ensinei aqui no canal, pode ser caldo do cozimento de alguns legumes, de carne, de frango, qualquer líquido desde que esteja morno. Para isso é só, após o cozimento, você conservar num vidro na geladeira e aquecer quando for usar. A outra adaptação é quanto às farinhas. Para o pão integral, eu faço o seguinte, ele usa 3 xícaras de farinha. 1 xícara eu faço essa divisão, é 1/3 de uma variedade de farinhas para ele ficar integral. Então eu coloco mais ou menos 1/3 de farelo de aveia no meu moedor de grãos, bato e faço uma farinha de farelo de aveia. Reservo, coloco ali na minha xícara e aí eu misturo linhaça, chia, gergelim negro, o que eu quiser, eu coloco no processador de grãos, bato, moo, né? E faço também uma farinha. E aí eu vou completar essa xícara de farinha com farinha de trigo integral, tá? E aí tá concluindo a minha xícara de mix de farinhas para fazer o pão integral. Agora vamos ao processo do pão. Eu vou colocar 1 xícara em 1/8 de algum líquido quente, nesse caso eu usei água. E aí, se você quiser dar um toque especial, você tritura também 1/4 de cebola ou 2 dentes de alho. Fica um perfume maravilhoso no pão, além do sabor. Aí, usando o medidor, a parte maior, você vai colocar 2 medidas de açúcar, eu uso o cristal orgânico. É opcional colocar leite em pó, mas se você quiser usar, também são 2 medidas da maior. De sal, você vai usar a parte medidora menor, aí é 1 medida só. Também 2 medidas da maior de azeite, use um azeite de boa qualidade. E aí a gente vai entrar com a farinha. Primeiro eu coloco aquela xícara de um mix de farinhas, tá? Aí é legal que a linhaça e a chia fiquem em contato com a água. Aí você coloca a 2ª xícara de farinha de trigo branca normal e aí a 3ª também. Então é 1 de mix e 2 de farinha branca. Agora vem o fermento, por isso é muito importante você espalhar bem a farinha para que o fermento não tenha de cara contato com o líquido, tá? Você pode usar um envelopinho de fermento, aquele envelopinho, se eu não me engano, de 10 gramas. Como eu comprei um pacote maior, de 125 gramas, ele dá para vários pães. Então eu vou usar ou o medidor, como o meu já está molhado dos líquidos que eu usei, eu vou usar um medidor de colher de sopa, desse daqui. Uma vez eu medi o envelope e aí deu o seguinte, ó, 1 colher cheia e mais um pouquinho só forrando o fundinho, tá vendo? É fermento biológico seco. Opção 6. Okay. Com cuidado, você encaixa a forma, ó, gira, dá o clique, fecha a tampa e aperta no 6. Iniciar. E deixa que ele vai batendo todos os ingredientes sozinho, vai só acompanhando. E se você notar que começa a grudar um pouquinho dos ingredientes ali na lateral, é só você raspar com pão duro e deixar que ele faz todo o restante. Você vai observar que vai ficar uma massa bem homogênea, uma bola bem bonita. Significa que tá ok. Se ficar grudando nas laterais, coloca mais um pouquinho de farinha. Aí, quando chegar no 46 no timer, ele vai parar. E aí eu zero e reinicio. Coloco no 6 de novo e reinicio, porque pão tem que ser sovado. E aí, se der o HHH e apitar, você espera um pouquinho e aperta de novo que ele vai recomeçar o processo e vai sovar um pouco mais a sua massa. Mais uma vez, quando o timer estiver nos 46, ele vai parar para o pão crescer. Nesse momento, eu arrasto com pão duro a massa para o lado e tiro o batedor, que é para não ficar rasgada a minha massa depois que assar. Ajeito a massa, deixo crescer e ele vai fazer todo o processo de crescer e assar o pão.
Repara só como ele cresceu e tá ficando lindo. Quando o timer zerar e apitar, significa que seu pão está pronto. Olha como ele está bonito e dourado. E aí você dá só um tempinho, que ele vai dourar mais um pouco. Giro e removo a forma da minha máquina de pão. Aí eu deixo descansando mais ou menos uns 15 minutos, que é para quando eu for remover o pão, ele sair totalmente. Aí eu sacudo a forma e olha só que perfeito, ele saiu totalmente, não grudou nada no pino do batedor. E aí eu coloco em cima de uma grade, que é para poder circular o vento e não umedecer a massa. Se você observar, olha só, o tempinho que eu deixei a forma ali descansando, olha como ficou úmida a forma. Então é por isso que a gente coloca na grade. Tcharam! Um pão lindo, dourado, cresceu. Para essas quantidades que eu passei, rendeu um pão de 619 gramas. E agora, depois de esfriar, é só cortar. Eu uso uma faca elétrica porque não tenho muita coordenação motora. E aí com a faca elétrica o corte fica perfeito. Olha como fica linda a massa. Tcharam! Agora você tem um pão integral caseiro. Se você não gostar de pão integral, esse daí eu fiz somente com a farinha branca e depois acrescentei gergelim negro. E essa é a próxima receita que eu vou compartilhar. É pão de canela com castanha do Pará. Fica delicioso, mas depois eu passo para vocês as quantidades certas. Até o próximo vídeo.